Um bom recurso para imobilizar uma perna fraturada é amarrá-la na outra. Muitas vezes a vítima não apresenta fratura, mas possui entorse ou luxação, que são torceduras ou deslocamentos das articulações. Os sintomas são semelhantes aos de uma fratura interna, e os procedimentos também são os mesmos. Portanto, lembre-se, sempre que estiver em dúvida, trate como se fosse uma fratura. Um dos pontos mais importantes no atendimento de emergência é o cuidado com a coluna vertebral. Agora você vai saber por quê. A coluna é formada por vértebras, que são esses pequenos ossos separados entre si por pequenos discos. Por dentro de todo esse conjunto existe um canal por onde passa a medula. A medula é um feixe de nervos que faz a ligação do cérebro com o restante do corpo. As vértebras protegem a medula, que é extremamente frágil. A fratura da coluna vertebral é a quebra de uma ou mais vértebras, e o grande perigo está em danificar a medula. Se ela for atingida, a passagem de impulsos nervosos ficará comprometida, e a vítima poderá perder os movimentos daquele ponto para baixo. Preste muita atenção, porque este é um dos principais assuntos desse curso. As estatísticas mostram que é nessa situação que muitas vítimas de acidentes acabam morrendo ou ficando paraplégicas. É muito importante entender que, embora a vértebra esteja fraturada, a medula poderá estar intacta. O grande objetivo no atendimento consiste em evitar que a parte fraturada venha a danificar a medula. Devemos suspeitar de fratura na coluna sempre que a vítima apresentar dores nas costas ou no pescoço, formigamento e dormência nos braços e pernas, quando não conseguir se sentar ou mexer alguma parte do corpo, sempre que a vítima estiver inconsciente, sempre que o trauma tenha sido ocasionado por alto impacto, como por exemplo, queda de altura ou acidentes em velocidade, ou quando houverem múltiplos ferimentos. Nesses casos, mantenha a vítima agasalhada e imóvel, e não mexa nem deixe ninguém tocar na vítima, até a chegada do socorro especializado. Observe a respiração. Esse tipo de lesão pode provocar parada respiratória, que exigirá os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Quando houver lesão no pescoço ou suspeita de pescoço fraturado, devemos imobilizar a cabeça, com a imediata e correta aplicação do colar cervical. Transportar pessoas com suspeita de fratura na coluna é muito arriscado. É preferível esperar o socorro especializado chegar sem mexer na vítima. Quando houver necessidade, é possível improvisar um colar cervical, esticando uma bandagem triangular para revestir uma tala de papelão. Outro meio é utilizar um cobertor enrolado, formando uma proteção em torno da cabeça, conhecida por Joana d'Arc. Mantenha a vítima esticada, deitada de barriga para cima. Sempre desconfie de fratura da coluna. É o melhor meio de salvar vidas e evitar agravamentos desnecessários. A fratura de crânio é sempre um ferimento grave, pois existe a possibilidade de uma lesão do cérebro. O maior problema desse tipo de fratura é que nem sempre ela apresenta sinais visíveis.
A vítima com suspeita de fratura de crânio pode apresentar lesões na cabeça, perda de sangue pelo nariz, pela boca ou pelos ouvidos, tonturas progressivas e possibilidade de perda de consciência, dores de cabeça, enjoos e vômitos, além de alterações no tamanho das pupilas. Sempre que houver a menor suspeita de fratura de crânio, providencie imediatamente atendimento especializado. Mantenha o acidentado com a cabeça levemente elevada e afrouxe suas roupas. Se houver sangramento no couro cabeludo, cubra-o com uma gaze, sem pressionar. Enfaixe a cabeça com cuidado para não comprimir áreas moles ou deprimidas. A vítima com fratura de crânio deve ser observada com frequência, pois seu quadro pode se alterar rapidamente. Por isso, fique atento aos sinais vitais. As queimaduras podem ser classificadas em: primeiro grau. Ocorre uma vermelhidão na pele, mas não há formação de bolhas. Segundo grau. Nesse caso, além da vermelhidão, surgem bolhas na pele. A queimadura do terceiro grau destrói a pele, atinge os músculos, em alguns casos, outros órgãos e estruturas. A gravidade da queimadura está mais em função da extensão do ferimento do que de sua profundidade. A primeira providência é cobrir os ferimentos com gaze ou panos limpos e molhá-los com bastante soro fisiológico ou água limpa. Manter o ferimento molhado tem o objetivo de resfriar e proteger a pele. As roupas que estiverem grudadas na pele não devem ser removidas. Deixe essa operação para o atendimento especializado. As bolhas são uma proteção natural do organismo, portanto, não devem ser estouradas. Quando a lesão da queimadura estiver exposta, evite qualquer contato. Verifique a respiração, o batimento cardíaco e o nível de consciência, agindo conforme cada caso. Lembre-se que uma queimadura pode levar ao estado de choque. Proteja os ferimentos e encaminhe a vítima para o socorro especializado. Algumas vezes, a vítima de algum acidente poderá ter um membro ou parte dele arrancado do seu corpo. É o que chamamos de amputação. A maior gravidade desse tipo de ferimento é a hemorragia provocada. Quanto maior o membro amputado e mais próximo do tronco for o corte, mais grave é o ferimento. Os cuidados de emergência nesses casos visam controlar a hemorragia, guardar e proteger a parte amputada para posterior reimplante. Portanto, trate o ferimento como hemorragia externa. A parte amputada deverá ser guardada sem limpar nem lavar. Coloque a parte amputada em saco plástico ou envolva em uma bandagem, lenço ou pano limpo. Resfriar é indicado, mas jamais congele ou coloque em contato direto com o gelo. Evite contaminar a parte exposta mais do que já está. Leve a parte amputada junto com a vítima para o hospital o quanto antes. Quanto mais rápido isso acontecer, maiores serão as probabilidades de sucesso no reimplante. Afogamento é um tipo de acidente bastante frequente. É comum também os casos de pessoas que morrem ao tentar ajudar uma vítima de afogamento, pois, sem ter a preparação necessária, acabam afogando-se também. Para retirar da água rapidamente uma pessoa que está se afogando, devemos jogar algum objeto que flutue, no qual ela possa se agarrar para depois poder puxá-la. O resgate a nado só deverá ser praticado por pessoas treinadas nesse tipo de salvamento. Se você não for treinado, marque o local do acidente e procure por socorro. Os
procedimentos para atender um afogado têm por finalidade recuperar imediatamente a sua respiração. Quanto mais tempo essa operação levar, maiores serão os danos causados pela falta de oxigenação no cérebro. Quando houver uma parada cardiorrespiratória, inicie imediatamente os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, sem perder tempo tentando retirar a água dos pulmões. A própria vítima conseguirá eliminar depois de reanimada. Em seguida, coloque a vítima na posição lateral de segurança. Convém observar o local do acidente, pois a vítima pode ter sofrido outro tipo de traumatismo antes do afogamento. Se ela estiver inconsciente, suspeite de fratura da coluna. Em alguns capítulos desse vídeo, falamos sobre a movimentação de uma vítima. Como esse assunto é de grande importância, vamos revê-lo mais detalhadamente. Como regra geral, não devemos movimentar ou mexer uma vítima de acidente e nem permitir que ela se movimente, até que chegue o socorro especializado. Porém, em alguns casos, é preciso agir antes da chegada do socorro, quando a situação estiver se agravando muito rapidamente, ou quando houver a certeza que o socorro especializado não virá a tempo. Nesses casos, é preciso obedecer às técnicas que veremos a seguir para não piorar a situação. Se a vítima tiver que ser arrastada por alguns metros para afastá-la de um perigo iminente, devemos fazer isso sempre no sentido do comprimento, jamais com o corpo torto ou de lado. Puxe a vítima pelas pernas, sem levantá-las muito, ou pelos braços, sempre deixando a cabeça firme. Para transportar a vítima em 2 pessoas, quando não for possível providenciar uma maca, utilize uma destas 2 técnicas. As movimentações em distâncias maiores requerem uma maca ou padiola. Esta pode ser improvisada com uma tábua larga, uma porta ou o assento traseiro de um carro. Para colocar e retirar da maca de maneira segura, o ideal é que esta operação seja realizada por 3 pessoas, sempre cuidando de uma possível lesão de coluna. Os movimentos deverão ser controlados e simultâneos, de forma que todas as partes do corpo da vítima fiquem sustentadas. Quando for impossível improvisar uma maca, o transporte deverá ser feito com a ajuda de no mínimo 3 pessoas, sendo que o ideal é realizar esta operação com 5 pessoas, tomando todos os cuidados para que a coluna vertebral fique inteiramente apoiada. Para retirar uma vítima de dentro do veículo, é preciso muito cuidado com a coluna vertebral. Para isso, use esta técnica, na qual a força para puxar a vítima é aplicada de maneira correta.